Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com a cirurgiã dentista doutora Vanessa Siqueira Araújo para desvendar os distúrbios da articulação temporomandibular, mais conhecida como ATM. Vanessa é graduada pela Unesp de Araraquara, fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC de Campinas, é pós-graduada em implantodontia pela São Leopoldo Mandic e tem especialização em ortodontia pela ABO Osasco. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Healthcast Alpha. Muito obrigada, Andréa, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e passar um pouquinho da minha experiência na minha área, né? Dessa odontologia raiz que a gente fala, que aqui muito poucos profissionais ainda estão fazendo odontologia raiz tradicional. Você é muito conhecida pela sua ética aqui na região, inclusive junto a vários médicos, né? Então, eu estou muito honrada de estar aqui na mesa com você, te entrevistando e captando aí esse conteúdo bacana que você tem para oferecer para a gente, da tua experiência profissional. Muito legal mesmo, conhecer teu trabalho. Tudo que eu puder passar para vocês de bom, eu vou passar. Ótimo, vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. Vanessa, o que é a disfunção da ATM e quais são os seus principais sintomas? Então, a disfunção de ATM é uma não função de uma articulação que a gente tem aqui lá na região da face, né? Essa articulação é uma articulação bastante complexa, que é o que ela faz que a gente diminua o impacto quando a gente está mastigando, falando. Então, é uma articulação que ela vai diminuir o impacto da mandíbula, que é esse osso, com o nosso crânio. Então, ela funciona como se fosse um amortecedorzinho aí na nossa região. E os principais sintomas, quando a gente tem uma desarmonização nessa articulação, né? Principalmente é dor, o paciente começa a sentir dor, começa a sentir estalo aqui dentro do ouvido. Mas dor na cabeça, Vanessa? Pode dar dor de cabeça também, né? Dor que a gente chama de cefaleia, pode dar dor de cabeça. Por quê? Porque a articulação, ela tá ligada nos músculos da face, da mastigação. Então, por exemplo, esse músculo chama músculo temporal, é um dos músculos da mastigação. Quando a gente mastiga, ele acompanha a mastigação. Então, a paciente pode ter dor de cabeça, por quê? Por um uso excessivo dessa articulação, né? Além disso, outros sintomas que a gente pode ter são os estalos na articulação, dentro do ouvido, que as pessoas falam, você tá estalando, não sabe se é bem um problema de otorrino, se é um problema de buco. Geralmente eles não sabem, eles acabam procurando otorrino, né? Então, se tem um estalo ou se tem um zumbido, eles acabam achando que é alguma coisa do ouvido, né, da orelha, e às vezes é um problema articular. Então, além disso, da dor, do estalo, da crepitação, dor de cabeça, acaba tendo uma diminuição de abertura de boca, então o paciente acaba não conseguindo abrir direito a boca, problema ao mastigar, então ele acaba mastigando mais de um lado do que do outro, porque o lado que ele mastiga que está afetado acaba doendo, né? E muitas outras coisas que a gente vai desenrolar aqui durante a nosso podcast. Interessante, porque a otorrino, no caso, descobrindo isso, ela tem que indicar, né? Encaminhar para um dentista, para um buco, né? Exatamente. O buco maxilofacial, né? Que é a tua especialidade, isso. né? E aí a gente acaba trabalhando em conjunto, junto com o otorrino. Muito legal. Até a questão do zumbido, né? Também. Tem muito otorrino hoje em dia que trata do zumbido e acaba ajudando a gente também nessa questão do zumbido. Interessante. Vanessa, como a disfunção de ATM pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa? Totalmente, né? Porque a pessoa, quando ela tem uma disfunção de ATM, por exemplo, por conta de um bruxismo, que é aquele apertamento dentário que ela tem o tempo todo à noite, né? A pessoa não dorme direito, não consegue chegar naquele sono REM, que a gente fala que é o melhor sono, né? Que é o sono que a gente acaba descansando. Então, ela não chega nessa zona do sono, acorda o tempo todo, acorda com dor, já acorda com dor, né? Acorda com travamento de boca. Então, assim, acaba afetando toda a parte diurna do paciente por conta de um problema noturno. E pior ainda se o paciente tem esse problema noturno e diurno.
Então, a pessoa praticamente, ela fica cansada o tempo todo. É como se você fosse numa academia, ficar o dia inteiro na academia treinando. Você tá lá, treinando a musculatura da boca o tempo todo. Então, acaba que você tendo um excesso de movimento ali e um excesso de fadiga, tanto muscular quanto da articulação. Vanessa, quais são as causas mais comuns? Como ela é diagnosticada e por que acontece isso? Então, geralmente tem alguns problemas envolvidos, a gente chama de problema, é um multifatorial, né? Um problema multifatorial, então são várias questões envolvidas. Por exemplo, a gente tem a questão genética, né? Então, o paciente, ele geneticamente, ele acaba tendo esse problema de disfunção de ATM. Além disso, o tipo da musculatura da pessoa. Então, quando o paciente tem um rosto mais amassadinho, vamos dizer assim, né? Mais quadradinho, mais redondinho, o músculo dele é muito mais forte. Né? Então, ele tem uma hipertrofia muscular. Então, isso faz com que ele tenha uma força muscular maior, que leva ao apertamento e ao bruxismo, né? Que são coisas diferentes, apertamento e bruxismo. O apertamento é quando você só aperta os dentes. O bruxismo é o ranger. Você range. E você pode ter as duas coisas juntas também. Então, o paciente pode ter o bruxismo, né? Ou apertamento. O bruxismo e o apertamento são duas coisas diferentes. O bruxismo é quando você aperta os dentes e range junto, e o apertamento é quando você só aperta, né? E aí acaba levando a uma fadiga muscular também. Além disso, o que mais leva à disfunção de ATM? A oclusão do paciente, a mordida. Então, a mordida errada acaba prejudicando a articulação, tanto a gente fala do problema externo, que é muscular, tanto o problema interno, que é articular. Então, quando a gente tem a disfunção de ATM, a gente tem dois problemas. A gente tem um problema do músculo, que é a fadiga do músculo por conta de tanto estar usando esse músculo de forma errada, quanto o problema dentro da articulação, né? Que você acaba usando tanto essa articulação de forma errada, que você acaba estirando o ligamento, você acaba levando a um disco, tem um disquinho lá dentro da articulação, explicar mais ou menos como é que funciona, para vocês entenderem. Então, a gente tem a mandíbula, que é esse osso, a gente tem o crânio, e entre a mandíbula e o crânio, a gente tem um disquinho, que a gente chama de disco articular. Esse disquinho é como se fosse um menisco do joelho. Então, ele que faz esse amortecimento da mordida. E esse disquinho, se você está usando de forma errada a ATM por N fatores que a gente está falando aqui agora, o que acontece? Esse disquinho, ele pode sair do lugar dele, ou ele pode desgastar, ou mesmo a parte da mandíbula, né, o osso mandibular e toda a parte da cartilagem da mandíbula, ela também pode ficar desgastada, né? Então, aí começa a ter o estalo, a dor. O estalo nada mais é do que quando esse disco ele sai do lugar, e daí, quando ele for voltar, ele não volta da forma correta e acaba meio que galopando por cima do côndilo, que é esse osso da mandíbula, e aí dá esse barulho. Pode ser tanto na abertura ou no fechamento, ele dá essas escapadas, Esse né? é o estalo. Esse estalo. E, além disso, estresse, que hoje em dia tá absurdo. Olha, depois da pandemia, eu juro pra vocês, aumentou assim, eu diria uns 80% de problema de disfunção de ATM, que o paciente acabou chegando no limite dele. Porque antes, lógico que sempre teve problema de disfunção de ATM, porque sempre teve problema de estresse. Mas depois da pandemia aumentou absurdamente. Olha, eu tenho no consultório, eu acho que umas 4 ou 5 avaliações por dia só de paciente com dor. Ah, você tá brincando Eu comigo? juro pra vocês. Só de paciente com dor eu devo atender uns 3, 4 casos por dia. Paciente, assim, com muita dor mesmo, de não conseguir mais dormir, ou de limitação de abertura de boca, que não consegue mais abrir a boca, por conta do estresse. E aí junta com os outros fatores, que é o quê? Má oclusão. Então, o paciente Mordida cruzada. mordida que vocês chamam, cruzada, né? ou Precisa usar mordida aparelho. aberta, que precisa de aparelho, ou mordida, a mandíbula muito pequena, ou a mandíbula muito grande, a maxila pequena, grande. Vários problemas de mordida, de oclusão, quando os dentes não se engrenam direito, porque o dente ele tem que engrenar certinho, um com o outro. A parte de cima tem que estar em cima da parte de baixo. Isso, não é como se fosse uma caixa. Hum. Então, a parte de baixo é a caixa, a parte de cima é a tampa. Perfeito. Então, eles têm que encaixar certinho. Analogia perfeita. Então, se a tampa tá menor, vai ter problema. Se a caixa tá menor que a tampa, também vai ter problema. Né? A caixa e a tampa estão do mesmo tamanho, não vai encaixar. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço para os pacientes entenderem quando eles têm esse problema de má oclusão. Então, a gente tem que corrigir isso.
né? Ou com um aparelho ortodôntico ou com cirurgia ortognática, se for um caso muito agressivo, um caso muito que não dá pra gente tratar com ortodontia, né? Então, não tem jeito, que daí a gente já vai cair na parte de deformidades dentofaciais, né? Exatamente. Deformidades ósseas e tal. Além disso, falta de dentes. Por isso, a importância de você repor os dentes perdidos. Então, assim, faltou dente, por exemplo, o paciente tem dente só de um lado, do outro lado ele perdeu. Automaticamente, não tem jeito, ele vai jogar o alimento para o outro lado. Então, você vai sobrecarregar um lado da articulação. Não tem jeito, é mesmo que você vai na academia e só treina um lado da perna. Não tem jeito, vai ficar atrofiado, né? Quando ele for andar, vai mancar. Ou seja, então, até isso é importante. A pessoa tem que mastigar dos dois lados. Tem que mastigar Isso dos dois é lados. importante. Super importante. Super importante. Né? A gente tem os dois lados do corpo, a gente tem que usar os dois lados do corpo. Assim como a gente anda com as duas pernas, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem que mastigar dos dois lados da forma correta. Interessante. Né? Além disso, má postura também leva a um problema de disfunção de ATM. Má postura. Vamos melhorar aqui a postura. Dormir, hábitos, por exemplo, roer unha, roer caneta, né? Tudo isso também. Ou a pessoa que fica muito tempo de um lado só, com a mão de um lado só, apoiando muito tempo, ou dorme de um lado só, apoiando a mão de um outro lado. Tudo isso pode levar à disfunção de ATM, né? Além disso, a gente tem os problemas sistêmicos também, por exemplo, uma artrose, uma artrite, né? Algum problema articular sistêmico, a nossa articulação, ela faz parte do organismo, né? De um todo. Então, se a pessoa tem um problema de artrite sério, artrose no joelho, num quadril, pode ter também na articulação temporomandibular. Falta de hormônio também pode levar a uma disfunção temporomandibular, porque a gente tem um líquido lá dentro da TM, que a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido é o que lubrifica a articulação e nutre ela. É como no joelho, não é? Como no joelho. Assim, falta de hormônio, um hormônio desequilibrado, né? Os estudos falam muito isso. Ou mesmo a falta de uma vitamina D. Tudo isso leva também a um problema na articulação. Nossa, são muitos. Muitos. Além, né, do principal que eu falo hoje em dia, que é o bruxismo e o apertamento dentário. Que né? tem relação com estresse. Tem relação com estresse, exatamente. Então, faz estresse, assim, tá super em alta. As pessoas estão super estressadas com tudo, sem paciência para nada, né? E aí a gente, infelizmente, acaba tendo esses problemas articulares. E a pessoa normalmente vai no teu consultório, assim, quando tá na pior situação? Ou tem gente que tem um pouquinho de bom senso? Olha, a grande maioria vai quando já não consegue mais abrir a boca, ou quando tá com muita dor, ou quando o otorrino encaminha. O otorrino me mandou aqui. Sabe assim? Não sei o que você tem que fazer aí, mas o otorrino me mandou. O otorrino me mandou aqui. Isso. Tem muito paciente que vai lá, por exemplo, fala, porque meus dentes quebram muito, porque eu tenho dor de cabeça, que eu não durmo à noite. Então, ele nem sabe que ele tem um problema. Aí você olha pra boca dele e os dentes estão totalmente desgastados, né? Ou a língua tá toda marcada na lateral, de tanto que ele aperta. E eu falo, olha, porque você tem isso, tá com problema de disfunção de ATM, tá apertando os dentes. Imagina, eu não aperto à noite. Fala, mas você não sabe, porque é uma parafunção que a gente fala, né? Então a gente não sabe que a gente tá apertando. É esse que é o problema. Às vezes o marido, a esposa tá agindo e fala assim, ele faz barulho à noite mesmo. Eles descobrem. Entendeu? Ele faz barulho. Eu não sabia que era isso, sabe? Assim, aí vai descobrindo as coisas e vai entendendo que tem um problema, né? Ou vem com o dente muito quebrado. Doutor, toda hora eu faço uma restauração no dentista e quebra. Eu não aguento mais aquele dentista que não arruma meu dente. Aí você fala, lógico, ele arruma você à noite, bota 3 toneladas de não usa o aparelhinho, mordida. Né? Aí a gente tem que usar o aparelho. Você precisa usar um dispositivo oclusal para você tanto diminuir esse apertamento noturno que você tá tendo, quanto para você proteger os seus dentes. Aí vai começando a cair a ficha das pessoas do problema que ela tem. Então, vem de vários lugares diferentes, assim, né? Olha a importância do especialista, hein? Exatamente. E quais são os principais tratamentos não cirúrgicos disponíveis para a disfunção da TM e quando é necessário considerar a cirurgia para tratá-la? Então, o que eu falei, como é multifatorial, são vários tratamentos envolvidos, vai depender da causa da disfunção de ATM, né? Então, geralmente, eu peço uma radiografia panorâmica, a princípio, só para começar a tentar diagnosticar alguma coisa, né?
E a gente pode usar mão de tratamentos não cirúrgicos. Sempre a gente começa com tratamento conservador. A gente nunca vai falar, você é cirúrgico, né? A gente vai no cirúrgico quando a gente vê que o conservador não vai resolver o problema. Por exemplo, um desgaste do menisco. Provavelmente é cirúrgico, dependendo de como tá. Por Você exemplo, coloca um outro? depende, tem vários tipos de cirurgia, né? A gente tem a artroscopia, junto com a artrocentese, que é o quê? Quando você tem uma inflamação na articulação, o paciente não está conseguindo abrir a boca, ou tem algum travamento mecânico, ou a gente quer fazer um diagnóstico mais preciso dentro da ATM, né, da articulação, a gente faz a artroscopia, que é o quê? É uma câmera por fibra ótica, que a gente coloca lá dentro da articulação, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente faz um cortezinho de 3 milímetros, a gente entra com essa câmera lá dentro e a gente consegue diagnosticar o que realmente está acontecendo ali. Se tem uma inflamação, como que tá esse disco, então a gente consegue diagnosticar através da câmera. A gente pode usar a mão junto com a artroscopia, a artrocentese, que é uma lavagem que a gente faz na articulação, como os jogadores de futebol geralmente fazem no joelho. Por conta de um uso excessivo daquela articulação, a gente lava essa articulação por dentro. Para quê? Para você nutrir de novo a articulação e mudar o líquido que está ali dentro. Então, a gente entra com ácido hialurônico, coloca um corticoide dentro, a gente faz uma lavagem ali dentro, que são cirurgias minimamente invasivas. Mas antes de tudo isso, a gente tem que saber diagnosticar certinho o que está acontecendo. Então, por isso, se a gente vê que tem um negócio que chama derrame articular, por exemplo, que é uma inflamação que tem ali dentro, que a gente já tentou resolver com anti-inflamatório via oral, já tentamos com fisioterapia ou com dispositivos oclusais, são as placas, e não resolveu, o paciente continua não abrindo a boca, fez fisioterapia, continua não abrindo a boca, não tem jeito, a gente vai ter que intervir cirurgicamente, né? Mas os dispositivos, os tratamentos que a gente faz em não cirúrgico, seria a placa, né, oclusal, então tem vários tipos de placa, para cada caso é uma placa diferente, então não é você ir lá moldar, mandar para o laboratório, faz uma placa e coloca de qualquer jeito, não, para cada caso tem uma placa diferente. Que não tem nada a ver com a placa de bruxismo. É a placa de bruxismo que eu tô falando, tá. Tem vários tipos de placa, então a gente tem que saber avaliar qual a necessidade, qual a placa que aquele paciente precisa usar, entendeu? Onde está o problema dele. Além disso, para tratar a disfunção de ATM, a gente precisa repor os dentes perdidos. Se é um paciente que tem uma maloclusão muito grande, se ele está na crise, a gente pode colocar essa placa. Ele vai lá ficar uns 6 meses para a gente tirar ele da crise aguda. Depois a gente entra com o aparelho ortodôntico ou com uma cirurgia ortognática. Para quê? Para a gente alinhar esse dente, senão ele vai usar a placa o resto da vida, né? A disfunção de ATM, ela é uma doença muito, que eu digo, a gente não consegue tratar ela. A gente consegue melhorar os sintomas. O tratamento da disfunção de ATM, eu digo assim, de bruxismo, de apertamento, é muito relativo, porque assim, é inconsciente do paciente. Ah, tá. Então, por mais que você tente tratar, às vezes a gente não consegue. Porque o paciente pode ficar com isso a vida inteira. Ele pode ser estressado a vida inteira se for por estresse. Exatamente. Então, a gente consegue melhorar os sintomas, né? A gente consegue tirar ele da crise, tirar a dor dele em 80%, 90% às vezes, né? Mas falar que vai tratar com certeza é muito difícil, né? Então, tem paciente meu que usa a placa há 15 anos. Ele não troca por nada. Entendeu? Um dia que ele vai viajar e esquece de usar a placa, ele fala, doutor, eu não dormi. Nossa, meu Deus. Fiquei 3 dias sem dormir quando eu tava viajando. Meu Deus. Porque faz muita falta para ele. Porque a gente consegue colocar a articulação numa posição mais confortável. Entendeu? A placa certa, o diagnóstico certo para o paciente certo. É bem personalizado. É bem personalizado. Não é qualquer placa. Não é qualquer placa, né? Então, tem vários tipos de placa, várias espessuras de placa, vários tipos de materiais, né? Então, cada paciente... A gente vai cuidar de cada paciente de forma individual. É por isso que eu falo a importância do especialista. Sim. Gente. Sim, porque placa qualquer um faz, né? Você molda, manda pro laboratório, faz. Mas não é bem assim. A gente tem todo um ajuste. Quando eu faço uma placa para o paciente, eu demoro em torno de 1 hora e meia para ajustar essa placa na boca. Porque tem que estar perfeita, né? Por quê? Para o paciente sentir confortável. Se eu ponho qualquer placa nele, ele vem pior. É verdade. Então, eu vou piorar o problema dele. É isso. Entendeu? Daí ele vem pior. Como eu pego alguns casos de pacientes que usam placa e falam, doutora, piorou. Eu falo, não, calma,
vamos resolver isso. Então, a gente tem que sempre tratar da forma correta. Você pega casos assim também? Direto, direto. Paciente que já tratou, que não conseguiu resolver, né? Aí você vê que não era bem a placa, às vezes precisa da cirurgia. Fala, olha, a placa não tá resolvendo, a gente precisa de cirurgia, fisioterapia, né? Fonoaudiólogo, tudo isso. Tá. Fono também a entra. fono entra, porque ela vai fazer toda a parte de exercícios para musculatura, para fortalecer a musculatura. Então, a fono dá alguns exercícios para os pacientes que também melhora essa questão Que legal. da disfunção de E ATM. a físio faz o quê? A físio, ela faz toda a parte de liberação de músculo, né? A gente tem alguns pontos que a gente chama de trigger points, que são os pontos de gatilho de dor da ATM também. Então, tem alguns pontos da face dos músculos que acaba piorando o problema da articulação, da disfunção de ATM. Então, a físio, ela entra nessa questão de tentar achar esses pontos de gatilho e tentar amenizar com esses exercícios, né, com a fisioterapia, os problemas musculares da TM. E mesmo os problemas internos também da TM, né? Com exercício de abertura de boca, colocar a língua lá no céu da boca para o paciente forçar para abertura, principalmente o paciente pós-cirúrgico, né? Quando a gente faz artrocentese, artroscopia, ou quando a gente faz as cirurgias abertas, a gente põe discopexia, por exemplo, que é quando o disquinho ele tá muito para frente de onde ele deveria estar. Um exemplo, e a gente não consegue recapturar esse disco só com tratamento conservador ou com artrocentese, então a gente precisa abrir a articulação, é uma cirurgia um pouquinho mais invasiva por dentro aqui da orelha, as técnicas por dentro da orelha aqui. Então são técnicas bem minimamente invasivas, né? É uma técnica mais invasiva do que uma artrocentese, mas assim, os cortes são pequenos, quando a gente trabalhando com face, a gente faz de tudo para que não forme cicatriz no paciente, né? É super importante. Então, a gente sempre tenta trabalhar com as técnicas mais modernas que tem, né? Para prejudicar o mínimo possível a parte estética ou mesmo funcional de algum nervinho que esteja ali, uma artériazinha que esteja passando ali. Então, a gente tem todo o cuidado. Então, aí são cirurgias um pouco mais avançadas, né? Aí tomaria um tempo maior da gente para explicar, mas... E não é sempre que a gente precisa fazer esse tipo de cirurgia. São casos bem mais específicos de pacientes muito mais graves. Que se não fizer, o paciente não abre mais a boca, não consegue mastigar. Ele fala, ai, doutora, faz tantos anos que eu não como um pão francês com presunto e queijo, sabe assim? Eu não mordo um lanche. Então, é complicado. O paciente não abre a boca. Ou aqueles pacientes que fazem a luxação, que o paciente abre a boca e não fecha mais. Tem que fazer aquela manobra para colocar no lugar também, de novo. Então, que a gente chama de luxação de ATM. Eu nunca ouvi falar nisso. Nossa, acontece muito em pronto-socorro. E assim, geralmente tem que ser um buco para colocar no lugar, porque a gente tem uma técnica que a gente usa para colocar essa mandíbula no lugar. E no PS não tem buco. No pronto-socorro tem buco. Tem? Ai, que bom, menos mal. Tem buco. Praticamente em todos os hospitais tem buco, sim. Legal. Só aconteceu isso, só procurar um buco no hospital que ele vai resolver para você. Legal. E aí tem que investigar o porquê que aquilo tá acontecendo, né? Então, como eu sei se o tratamento vai ser cirúrgico, se o tratamento vai ser conservador, vai depender dos exames que eu faço nesse paciente. Tanto o exame clínico, né, que é soberano, sempre, quanto os exames de imagem. Então, eu peço uma radiografia panorâmica, peço uma ressonância de ATM, uma ressonância magnética de ATM, consigo pedir para ver o que tá acontecendo. Às vezes é uma articulação que está com problema de crescimento, então, por exemplo, está um crescimento acima do normal, então eu peço um exame direcionado a isso, né, de cartilagem, para saber por que aquela TM está crescendo mais do que a outra. Às vezes tem casos que essa articulação, esse côndilo da mandíbula que a gente fala, tá tão degradado, tá tão desgastado que precisa fazer uma prótese de ATM. Né? Então, a gente substitui essa articulação por uma prótese metálica de titânio. Isso é super tranquilo. Então, são casos mais complexos que tem que, assim, ser muito bem estudado e muito bem indicado. E né? normalmente dura a vida inteira uma prótese? Geralmente dura. Que legal. O paciente sai bastante satisfeito, lógico. Às vezes tem que fazer alguma troca, alguma coisa, mas geralmente, se o paciente cuidar direitinho, fazer toda a parte de tratamento, é para durar. Praticamente... É isso, a diferença do cirúrgico com o clínico, tratamento clínico. Legal, perfeito. Vai depender. Nossa, explicou muito bem. Vai depender muito dos exames do paciente, do diagnóstico que a gente der para aquele paciente, se o tratamento conservador não deu certo. Perfeito. Sempre tenta o tratamento conservador primeiro. É o ideal.
né? Ao menos que no exame dele venha algo muito específico que realmente o tratamento conservador não vai conseguir resolver. Perfeito, nossa, muito bem explicado. Vanessa, tem uma pergunta aqui que você já respondeu com relação ao estresse. Uhum. Muito bem respondida, por sinal. E, e agora tem uma pergunta aqui bem legal. Quais são as melhores práticas de prevenção da disfunção de Ai, meu ATM? Deus. Essa acho que é a parte mais Será que difícil. tem Acho que foi a isso? pergunta mais difícil que você me fez Será que até tem, agora. né? Bom, então, eu acho que assim, o paciente tá geralmente, o que eu faço? Eu sou muito discreta com o paciente, mas assim, se eu vejo que o paciente está com um problema psicológico muito grande, de estresse, de depressão, eu encaminho ele para o Que psicólogo. legal. Por quê? Porque a gente tem que tratar o paciente como um todo. Não adianta só eu falar, vou botar uma placa aqui e resolveu. Não. Então, eu converso com ele, eu converso muito com os meus pacientes. Que legal. Pacientes com problema de disfunção de ATM, que são geralmente mulheres, a partir dos 40 anos, mais ou menos, são pacientes que já tá com um nível de estresse muito grande, né? Principalmente essa rotina dupla da mulher de trabalhar e chegar em casa e ter que cuidar de marido, de comida e filho, né? Eu acho que nós mulheres a gente acaba sofrendo muito de estresse por conta de estresse, eu acho que muito mais do que o homem. Eu acho, não sei. Aí precisaria de um No geral, psicólogo, sim, né? né, No geral, sim. pra bater o martelo. É. Mas é o que eu percebo no meu consultório. Porque 70% dos meus pacientes com problema de disfunção de ATM são mulheres. Olha. Acima dos 40 anos. Então, é aquela mulher que tá naquela fase bem ativa da vida. Os filhos né? pequenos ainda. Os filhos ainda pequenos. Pré-adolescentes. Então, a maioria dos meus pacientes são mulheres nessa faixa dos 40 anos, que trabalham pra caramba, que tem dupla jornada, né? Então, o que eu falo para os pacientes? O que a gente faz com relação ao estresse a tempo? A gente tem que tentar diminuir o estresse de alguma forma. Como que a gente vai diminuir o estresse, né? É difícil. Tá com um problema muito sério? Tem que procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para ajudar nessa questão intelectual, vamos dizer assim. O que mais que pode ajudar a gente a diminuir? Meditação, né? Yoga. Além disso, que eu falo, as telas hoje em dia, computador, celular, estão prejudicando muito também os pacientes na qualidade de sono dos pacientes. Então, o que acontece na maioria das pessoas? Fica com o celular até dar sono, aí o celular cai para um lado, a pessoa cai para o outro e dorme. Ou finge que dorme, ou tenta dormir meia hora, acorda, dorme, acorda. Então, o que eu falo? Tentar tirar a tela antes de dormir. Na verdade, umas 2, 3 horas antes de dormir. Olha, se tirar 1 hora antes de dormir, já tá bom, já ajuda. Olha que ótimo. Além disso, tentar fazer a última refeição pesada umas 18 horas. Legal. Não jantar muito tarde, né? Por quê? Porque daí vai ter toda a parte de digestão que o organismo vai fazer e aquilo ali leva aumenta o metabolismo, né? E, consequentemente, a agitação da pessoa. Além disso, cafeína, café, chá preto, chá mate, chocolate, tudo isso no período noturno atrapalha a qualidade de sono, né? Um dia a gente até pode falar de sono que legal. aqui também. Chocolate também, olha. Também, né? Então, nem é tudo legal. estímulo, né? Estimulante. Comer chocolate já não é legal à noite, né? Já é uma coisa meio pesada, né? Ele é estimulante, você não fica né? feliz, né? Exato. Além disso, fazer uma atividade física ajuda muito, porque daí você desestressa ali na atividade física, uma luta, uma corrida. Você tem que tentar jogar o seu estresse, a sua agitação para algum lugar. Porque senão é à noite que você vai jogar. Não tem jeito. Seu organismo ali que vai à noite tentar processar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. O que você não fez durante o dia. Exatamente. Então, assim, atividade, alimentação, melhora da alimentação. Tudo isso ajuda na diminuição do estresse. Então, assim, a gente tem que melhorar o estresse para diminuir o apertamento e o bruxismo. Não tem muito por onde a gente fugir, senão o paciente vai ter que ficar usando placa, né? E, às vezes, o paciente aperta de dia também. Não só à noite, mas aperta de dia. De dia é difícil, mas é mais fácil a gente perceber que tá apertando de dia. Então, por exemplo, eu há 20 anos atrás, eu tinha muito problema de disfunção de ATM. Eu apertava muito. Muito. Meu professor que me curou. Que legal. O que ele fez? Né? Então, fez tudo isso que eu te falei. Tá. Eu tive que usar placa. Tá. Eu fiz artrocentese. Você fez artrocentese. Fiz artrocentese, tive que fazer. Usei... outra coisa que ajuda, né?
quando tá no extremo ali que a gente não consegue resolver de outro jeito. A gente pode entrar com relaxante muscular noturno. Ah, legal. A gente pode entrar com depressor do sistema nervoso central, uma amitriptilina, por exemplo, né? Ou um Miozan, alguma coisa que o paciente relaxe antes de dormir. E isso ajuda bastante também, mas é o que eu falei, tudo depende de cada paciente. Não vai passando para qualquer paciente. O ideal é nem precisar disso também, né? Tem casos que precisa, o paciente vem muito estressado, vem muito nervoso. E tem paciente meu que eu faço a placa para ele, em 1 ano ele detonou a placa. A placa vem toda furada, quebrada e trincada. Eu falo, misericórdia. Super estressado. Super estressado. Entendeu? Então a gente tem que intervir de alguma forma em pacientes nesse perfil do estresse muito grande, né? E é isso, não tem. A relação do estresse com a disfunção de ATM é totalmente. Tem uma relação muito próxima e a gente tem que eliminar o estresse para a gente conseguir, pelo menos, tentar diminuir a disfunção de ATM, que é um dos fatores do estresse que leva à disfunção de ATM, né? Então tem que olhar todos os fatores e tentar ir eliminando um por um. Exatamente. Não tem jeito, mas o estresse, hoje em dia, pelo que eu vejo no consultório, é o principal fator. É o estresse. Bom, todo mundo que senta aqui fala para as pessoas fazerem atividade física e melhorarem a alimentação. Todo mundo que senta aqui, não teve uma pessoa que em todas as áreas da saúde, vocês mandam a gente para academia e para melhorar a alimentação. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito. É muito bom. Quem, inclusive, começa a fazer isso, vê, né? Sente a diferença. Sim, total. Né? Totalmente. Uma mudança de estilo de vida. Exatamente. Né? Exatamente. E se a pessoa não se tratar, o que acontece com ela? Que é a nossa próxima pergunta aqui. Quais são as complicações potenciais? Tem uma hora que ela pode não conseguir mais abrir a boca, ou não conseguir mais fechar a boca. Nossa. Ela vai ficar constantemente com dor de cabeça, porque você tá apertando o músculo ali o tempo todo. Detonar os dentes, ela vai perder os dentes dela. Nossa. Entendeu? Teve um paciente, eu falando dos casos, não sei nem se eu posso ficar falando dos casos. Pode, você não tá falando nomes, pode falar o que você quiser. É legal saber de cases. Olha, eu tive um paciente, a gente tem 28 dentes na boca, tirando os sisos, vamos dizer, funcionalmente falando. Esse paciente era um senhor. Ele era mega estressado. Ele começou a sentir muita dor. Ele chegou no consultório, os dentes eram 1/3 do tamanho que era o dente. Oh, meu Deus. E ele queria, eu não lembro se a filha dele ia casar ou era o filho, e ele queria estar com a boca bonita. Ai, meu Deus. Nem misericórdia, o que eu vou fazer com esse homem? O casamento é daqui a 15 dias. Era um pouquinho mais, mas era isso. Enfim. Então eu falei assim, olha, primeira coisa, eu falei, o que eu vou fazer com esse homem, né? Só sei que assim, ele tinha tanto desgaste dentário que ele teve que tratar todos os canais todos esses dentes, praticamente, tipo de 16 dentes, vamos dizer assim, entendeu? E colocar uma coroa. Porque assim, ele acabou com todos os dentes. E ainda eu falei pra ele, você pode quebrar ainda esses dentes novos. Se você não fizer o tratamento certinho, dar disfunção de ATM, usar uma placa, você vai acabar com tudo que eu fiz. Então, assim, se você vê que afeta até a parte emocional e de vida da pessoa, social da pessoa. É mesmo. Entendeu? Tudo totalmente. Tem paciente que não sorri. Fala, doutor, eu não consigo dar um sorriso porque meus dentes são muito feios, desgastados. Entende? E é por conta disso, um dos motivos, né? Então, a gente tem que... afeta diretamente a vida social da pessoa. Tudo a ver. E ele fez direitinho? Você chegou a vê-lo depois? Ele tá usando a plaquinha? Fez. Olha, faz uns 15 anos isso. Então, não sei mais como é que ele está. Mas, na época que eu acompanhei ele... Na verdade, era até a época que eu fazia a especialização, né? Então, foi um caso de faculdade. Esses casos muito complexos a gente acaba fazendo em faculdade. E acho que deu certo. Deus permita que ele esteja usando a plaquinha. 20ª placa, talvez. Que deve ter acabado com todas as placas, né? Pensei nisso. Mas, assim, é isso que acaba afetando a vida da pessoa. Totalmente, né? Se a pessoa acaba acontecendo todos esses tipos de complicação. Se você não trata adequadamente o problema da disfunção. E aí, um quadro que é leve, por exemplo, você pode levar um quadro mais grave e o pessoal ter que operar. Entendeu? Porque assim, por exemplo, você começa com estalo. Doutor, tá instalando aqui e tal. Você falou, precisa tratar, usar placa, vamos pedir
um exame de imagem pra gente ver como é que tá. E aí o disquinho ainda tá voltando pro lugar. Isso. Você vai no começo. Vai no começo. Aí dá 3 anos a pessoa volta. Não tratou, volta pior do que tava. Doutor, agora minha boca travou. Meu Deus. Agora eu não consigo mais comer nada, não abre 2 dedos na minha boca. Meu Deus. Não tratou na época. É, Você vai que ver, pena. o disco não tá mais voltando. Que pena, o barato sai caro. Entendeu? O barato sai caro. Aí você tem que falar, ó, então agora, infelizmente, é só cirurgia. Meu Deus. Então é tudo isso, né? Então gente tem tem que que ficar pegar ligado, no né? começo. É. Tem que pegar do começo. E eu falo, hoje em dia as pessoas não estão percebendo o problema que elas estão causando para si própria com relação ao estresse, a falta de paciência, de cuidado, né? E vai procurar só quando já tá com o copo lá cheio, pronto para transbordar. Olha, tem que ficar ligada nisso, viu? Tem que, né? E procurar a pessoa certa. Procurar a pessoa certa, procurar um profissional que você confie, né? Que te dê passe segurança, né? Lê a respeito daquilo. Hoje em dia a gente tem internet para isso, né? A gente só não se informa se a gente não É quer. verdade. Então, procurar o certo e ver quais os prejuízos que vai causar se você não tratar da forma correta. Ou se você não tratar, Exato. né? Porque senão vai chegar uma hora que você não abre mais a boca, Meu Deus. né? Você tá com os dentes totalmente desgastados, Meu Deus. perda dentária. Perda dentária dá dó, né? Dá muita dó, Morro de dó. né? Então, tem que... É que assim, né? Que eu falo. O paciente vai no dentista só quando tá com dor, né? Exatamente. Mesmo dor de dente, aí chega e fala, mas pelo amor de Deus, agora eu vou ter que gastar não sei quanto pra fazer um implante, que absurdo. Gente, você tava com o dente ali, você nasceu com o dente bonitinho ali. Tivesse tratado desde o começo, mas eu escovo os dentes todo dia. Mas não adianta, você tem que ir no dentista, porque às vezes você tem um problema genético, às vezes é o pH da sua saliva, que não é bom e acaba juntando muito tártaro, ou às vezes é uma má oclusão, uma mordida ali de um dente que tá pegando só nele ali, e você acaba perdendo aquele dente por conta desse contatinho minúsculo que tá tendo só nesse dente. Entendeu? Então, tem que ir no dentista a cada 6 meses. Não tem jeito. É igual você faz um check-up no médico uma vez por ano, você tem que ir no dentista a cada 6 meses. É por isso que eu vou no dentista a cada 6 meses para fazer limpeza. Daí ele vai olhar e vai ver se tem algum problema. Pronto, você gastou pouco. Sempre acha alguma coisa. Exatamente. Hoje eu tenho lá no consultório uma câmera intraoral, que a gente chama de check-up. Nossa, né? Que legal isso. Então, como é que funciona? Essa câmera, ela aumenta o tamanho do dente em 60 vezes. Que legal. Saindo um pouco aqui do nosso tema, Não, né? é legal saber. Então, a gente consegue ver coisas que a olho nu, né? O nosso olho clínico, e a radiografia não nos dá. Que são trincas. Nem a radiografia. Nem a radiografia vê. Então, é muito interessante esse exame. Então, o paciente... E aí eu coloco na câmera e o paciente vai acompanhando junto comigo o exame. Legal, que legal. E ele fica assim... Maravilhado. E fala, meu Deus, eu não sabia que tinha tudo isso na minha boca. Eu nunca ouvi falar nisso. Então, é uma câmera, né, digital. Novidade. Isso. E aí ela aumenta 60 vezes o tamanho do dente. Aí depois a gente pode imprimir essas fotos, pode mandar por e-mail pro paciente. Muito Então, ele tem legal. ali um dossiê da boca dele, né? Perfeito. E aí, no final do tratamento, a gente faz as fotos novamente. Que legal, para ter o dossiê pós-tratamento. Aí é uma a gente pode delícia. filmar, ele filma e ele fotografa, né? Então, o paciente sabe exatamente o que foi feito. E aí, não tem aquilo de passou despercebido uma trinca, alguma coisa, que a gente não conseguiu ver na radiografia e nem a olho nu. Então, a gente já sabe, ó, isso aqui tem uma trinca, vamos arrumar. Porque daqui a um ano ele pode chegar lá e falar assim, pô, doutora, Quebrou meu tive aqui há dente. 1 ano, a senhora não viu aquele dente? Aquele mesmo dente. Entendeu? Né? Então, a gente acaba meio que fazendo um diagnóstico mais preciso da situação bucal do paciente. Muito legal isso. Vanessa, a gente falou aqui, né? Tem a próxima pergunta, ela fala que como os dispositivos oclusais, que são as placas de mordida, né, funcionam no tratamento da disfunção da TM. Eu acho que você Já respondi. já respondeu essa pergunta, né? Sim, que são vários dispositivos oculares de vários materiais Que diferentes. são personalizados. São personalizados, e o que ele vai melhorar, né? Como eles vão funcionar do tratamento, eles vão mudar a posição da articulação. Então, vai deixar numa posição da articulação mais favorável, né? Então, vai dar um conforto maior para o paciente. E, além disso, vai proteger os dentes do ranger, do Super apertar. importante. Mas Usar aí, cada plaquinha. paciente é uma plaquinha diferente. Perfeito. Os avanços recentes na odontologia com relação à disfunção de ATM, você tem alguma outra coisa a falar?
Além Bom, de tudo que você explicou pra gente? tem toda a parte da físio, né? Que hoje em dia, eu acho que antigamente as especialidades não se falavam muito, né? E hoje em dia, eu acho que essa integração de odontologia, medicina, físio, fono, psicólogo, eu acho que hoje em dia tá mais fácil da gente conseguir trocar figurinha com com os profissionais, com os colegas, né, das outras áreas. Então, assim, eu uso muito a fono e a físio. A físio, ela tem coisas maravilhosas que ela ajudam a gente a tratar as disfunções, né, as fisioterapeutas e as fonos também, como o uso de ultrassom, uso de... Ai, esqueci o nome. Ultrassom. Ultrassom. Interessante. Como que chama? Os eletrodos que elas colocam, né? Eletrodos, que Para interessante. estimular o músculo. Interessante. Os exercícios que as fonos dão para potencializar a função desse músculo, para fortalecer a musculatura. Além disso, a gente tem a parte da psicologia, né? Que acaba ajudando bastante. Então, elas Na questão fazem do todo o estresse, tratamento né? do estresse. É. Que mais? Parte de tecnologia. As ressonâncias magnéticas, que hoje em dia a gente consegue com muito mais facilidade pedir para um convênio médico, por exemplo, né? Porque, assim, a parte da disfunção de ATM, por exemplo, se eu preciso de tô com um problema que eu preciso de uma fisioterapeuta, eu posso pedir as sessões para fisioterapeuta e o paciente pode fazer pelo convênio médico dele. Ah, perfeito. As sessões de Isso é físio. importante. Ou mesmo de fono. Se o convênio dele cobra uma fono, ele consiga uma fono especialista em face, em musculaturas da face, ele consegue fazer pelo convênio. Isso é importante. Assim como as cirurgias, né? De disfunção de ATM, eu consigo fazer tudo pelo plano médico. As cirurgias de ATM você pode fazer pelo plano médico. Podemos fazer pelo plano Olha, médico. isso é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, Vanessa. Exatamente. Isso é legal mesmo você estar falando sobre isso. Aí, e é o convênio médico, não tem nada a ver com o convênio odontológico. Nada a ver, o convênio médico. Então, se o paciente tiver um convênio médico bacana, legal, até os honorários do cirurgião cobre. Nossa, perfeito. Isso é muito legal. Então, a gente consegue enfatizar. A gente consegue escolher um hospital bacana, uma equipe anestésica legal. Ah, porque né? tem que fazer no hospital. No hospital. Geralmente essas cirurgias são hospitalares, Entendi. com anestesia geral, né? Então Perfeito. é tudo feito via hospital. E aí, se o paciente tem um convênio médico, o convênio médico vai cobrir todas essas despesas dele. Nossa, e até os honorários médicos. Dependendo do convênio. Se for um convênio bom, né? Esses convênios um pouco melhores, cobre até os honorários do cirurgião. Importantíssima essa informação. Sim, então vale a pena. Então, se tá com problema de disfunção de ATM, não consegue resolver clinicamente, precisa de uma cirurgia, procura alguém, um especialista que atenda convênio médico, que no meu caso eu atendo, e a gente consegue fazer tudo. Implante também? Implante não. Tá, implante Tem alguns não. convênios odontológicos que cobrem implante. Tá. É que eu não faço implante pelo convênio odontológico. Mas essa parte, tanto de disfunção de ATM, quanto de cirurgia ortognática, que a gente vai falar num próximo... o nosso próximo episódio é sobre cirurgia ortognática. Isso, o convênio cobre. O pessoal tem que ficar ligado aí. Quem quiser saber sobre cirurgia ortognática, isso aí. Próximo episódio com a Vanessa. Isso aí vai ser muito bom. Muito legal, muito legal. O convênio cobre. Que legal. Nossa, isso é uma informação, assim, preciosíssima. Porque as pessoas podem fazer e nem imaginar que o convênio cobre. Exatamente. Ou seja, vão pagar particular, porque elas pagam convênio. Exatamente. Convênios não são baratos. Tem que usar. Tem que usar, gente. Tem que usar o convênio. Exatamente. Muito legal, Vanessa, essa tua informação, viu? Muito legal mesmo. É importante falar porque tem muita gente que não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia. Passa batido. Exatamente. Muito legal, porque essas coisas não são baratas, né? São cirurgias caras. São cirurgias caras. Porque envolvem materiais, né? Então são cirurgias caras. Lógico, né? Um valor agregado aí, Sim. né? Vanessa, como a disfunção de ATM pode impactar outras áreas da saúde bucal? Então, aquilo que a gente já falou, né? Desgastes dentários, então começa a quebrar dente, começa a perder dente, né? Parte de orto, então o paciente tem uma disfunção de oclusão, né? Tem uma má oclusão, você tem um problema de articulação junto, uma coisa vai piorando a outra. Não tem jeito. Então, é o que eu falo, é uma coisa só.
né? A gente chama de sistema estomatognático. Então, é uma coisa só, né? A face, a boca, a língua, a bochecha, tudo é uma coisa só. Né? Que tem que falar assim, vai no dentista só vê dente. Hoje em dia não é mais assim. A gente tem que olhar se o paciente não tem uma lesão cancerígena, por Nossa, exemplo. é mesmo. Vocês que descobrem isso. Câncer de boca, câncer de garganta. Língua. Garganta, será que vocês pegam Garganta também? mais Nem difícil, tanto, né? tá. Mas assim, se língua o e boca paciente pega. geralmente, eu tô rouco, faz pouco tempo, eu tô com um pouco de dificuldade de engolir, a gente já vai tentando avaliar o que tá acontecendo e encaminhar ele para um cabeça e pescoço, para um otorrino, dependendo do que for, né? Que eu falo, as especialidades têm que andar juntas. Tem. Não tem jeito. Hoje em dia é inadmissível você trabalhar sozinho. Eu vou só cuidar de dente. Não existe mais isso. Tá aí a harmonização facial. É verdade. Né? Tem razão. Quem melhor, não... Mas assim, o dentista, ele é muito apto para fazer isso, se ele tiver uma boa formação. Se ele tiver uma boa formação. Porque a gente tem 2 anos na faculdade, a gente tem 2 anos só de anatomia de face. Olha que então a gente sabe exatamente onde passa cada nervinho, cada artériazinha, sabe? Cada coisinha que passa na face, a gente sabe. Teoricamente é para saber, né? Então a gente sabe. Então tem a harmonização facial que tá aí, né? Então o dentista não é só dente. Eu falo que a gente tem que olhar tudo, né? Mesmo problema respiratório o paciente tenha, né? Um palato, um céu da boca pequenininho, atrésico, né? Um paciente que só respira pela boca. Vocês descobrem isso eu sabia já. Então eu tenho que... Vocês aqui descobrem. Exatamente, eu vejo que um paciente, ele só respira pela boca. Vocês conseguem descobrir. Eu preciso mandar ele pro otorrino, para uma fono, um paciente que entrepõe a língua entre os dentes. Tá, porque reposição de língua, frente, entendeu? Né? Você vê que o paciente tá ali interpondo a língua ali, eu preciso mandar ele para uma fono, entendeu? Então, assim, eu encaminho muito paciente. E tenho muito paciente encaminhado para mim, de outros profissionais. Então, é uma troca. E isso é só bom, é bom só para o paciente. Lógico. É um benefício para ele do que, você vai lá, o dentista olha só a boca, bota um aparelho na criança, por exemplo, né? Aí tira o aparelho porque já terminou, abre de novo a mordida. Por quê? Porque o paciente ainda tá colocando a língua ali entre os dentes e o outro. Vai abrir de novo. Então, assim, se eu não passei por uma fono, orientar o paciente, ou tratar esse paciente, não adianta nada. É verdade. O paciente, eu voltei porque eu usei aparelho, mas voltou tudo. Então, por que voltou? Entendeu? Foi num otorrino para ver a respiração oral? Foi numa fono para ver a interposição de língua? Então, assim, eu acho que é tudo um conjunto, é todo mundo trabalhando junto. E fono e físio, que as pessoas às vezes acham que, né, um exercíciozinho não faz... Não, às vezes não, é absurdo. É absurda a diferença que faz. Assim, em um mês você vê a diferença. Menos de um mês. É muito, juro, pra você. Eu não consigo mais trabalhar sem ter uma fono e uma físio ali me ajudando. Que bacana, que legal. Eu preciso muito delas, porque senão o meu trabalho não vai ficar bom. Fica comprometido. Entendeu? Muito bacana, né? Mesmo psicólogo. Também. Também. Você já os pacientes, nossa, quantas vezes os pacientes falam, doutora, muito obrigada. Nossa, que graça, que bacana. Muito obrigada, melhorou muito. Procurei a psicóloga. Então, assim, tudo isso é valor agregado ao nosso trabalho, né? E o reconhecimento de todos os profissionais. A gente tem que trabalhar junto. Muito bacana, muito legal. Às vezes o paciente fala, tô com bafo de onça, né? Que fala, tô com mau hálito. Nossa. Não sei de onde vem, você vê, não é dente, nada. Você fala assim, olha, eu vou te encaminhar para um gastro. Às vezes é um problema de estômago. E entendeu? Fala, poxa, doutora, obrigada, fui no gastro e tal. Ou seja, tá tudo certo. O problema, né? A pessoa escova os dentes bem, passa fio dental às vezes até 3 vezes ao dia, faz as limpezas, tudo, né? Periódicas, toma bastante água, enfim, né? Sim. Tem uma alimentação legal. Poxa, mas vai ter halitose? O que é isso? Exato. Né? Alguma coisa, então, vai ver. Às vezes é do estômago. Então tem tudo isso. Então, por isso que a gente sempre tem que tentar ir linkando as coisas, né? Fala, pô, o que será? Às vezes, desgaste dentário pode ser ácido gástrico. Nossa, isso eu jamais imaginei também. Entendeu? Nossa, olha. Então, assim, você descobre tudo, né? Eu tento, né? Eu tento descobrir. Você descobre tudo pra gente, né? Que eu sou meio curiosa, então é tentando descobrir assim. Por exemplo, cirurgia bariátrica.
Cirurgia bariátrica, não sei se é por conta da falta da vitamina ali, o paciente vem com dente detonado. Eu já ouvi falar, é cabelo, é dente, eles repõem vitaminas e me parece que às vezes mesmo repondo as vitaminas, Falta, o organismo não não absorve. absorve, tem essas complicações, Tem. né? Quimioterapia, radioterapia, tudo isso influencia na Aí é saúde bucal, complicado, entendeu? Então a É. gente tem que estar ligado em tudo para tentar, tem que fazer uma anamnese certinha para o paciente ali, descobrir todo o histórico de saúde geral dele, para a gente conseguindo tratar da saúde bucal. O teu trabalho é muito completo, né? Não é bem Fora uma complexo, não é infecção só. dentária, pode levar a um problema cardíaco, uma infecção Nossa, generalizada, né? Tem paciente que morre por conta de um dente. não. Falar, negligência, alguma coisa assim. Não, às vezes é uma bactéria tão potente que se alojou ali naquele dente que vai para a corrente sanguínea e acaba acontecendo uma sepse, por exemplo. O paciente vem a Nossa, óbito. Então, é muito importante a nossa área, eu acho. muito E importante. tem que estudar muito. E tem que estar sempre atento a qualquer pequeno sinal do paciente. A questão do tártaro também, né? Uma pessoa que nunca Também. tira o tártaro. Sim, bactéria, né? Eu pensei por conta dos cachorrinhos, né? Que a gente faz a Aham, cirurgia. Eu aham, fiz a cirurgia do tartectomia, E aí eu li sobre isso, que se você não fizer e o cachorrinho tiver com muito tártaro, né? Ele Sim. pode vir a ter um Pode, problema porque é uma sério. bactéria, né? Uma Vai bactéria. reabsorvendo ali o O osso. organismo, Então, pode ir para corrente sanguínea. tem que Então, tomar muito é muito cuidado. importante. Essa questão de limpeza é legal, né? Você falar a cada 6 meses, então assim, tipo, eu faço no meio do ano, no final do ano, né? Sim. No final do ano, assim, tipo novembro, né? Aham. Aí você fala, não, eu vou para fazer uma limpeza, tá tudo bem, tô ótima. Só que você indo fazer a limpeza, o dentista já consegue Vê, enxergar lógico, tudo, vai fazer uma né? avaliação completa da sua boca. Se tiver algum probleminha ali, já vai descobrir. E você tem agenda dos pacientes, Vanessa, que você pede para ligar para os pacientes, falando para eles que está na hora deles fazerem limpeza, Sim, a deles gente darem tem uma um olhada. programa de computador, né? Uma Isso agenda é bom. eletrônica, que aparece um alertinha lá pra gente, ó, fulano tem que voltar. Liga pro fulano de Isso tal. é legal. Daí a gente manda mensagem pra ele, ó, tá na hora de você voltar. Daí a gente faz o check-up, né, que é aquele com a câmera intraoral. Tá tudo incluso dentro da avaliação Que dele. legal. E aí já faz a limpeza. Às vezes faz um pacote, então já o paciente já sai já com a limpeza de hoje, daqui 6 meses, Que por exemplo, bacana, que né? Se for legal. só uma preventiva, vamos dizer Sim, assim, né? Ou se tiver algum probleminha, uma carizinha, já pega no início, né? Um problema periodontal. isso. Às vezes já peguei paciente que tava com uma lesão cancerígena, que se ele não tivesse vindo periodicamente, Nossa, que coisa pioraria. boa, hein? Entendeu? Então tem tudo isso. Tudo que você É pega uma no prevenção. início. Tudo que pega no início é mais fácil de tratar. Vanessa, e a questão do chiclete? Chiclete não é bom, porque você tá ali fazendo trabalho lá na musculatura, musculação ali na boca o tempo todo, É a né? questão Fora da que faz mal pro TM. estômago, né? Então, o chiclete não é muito bom. Tá com vontade, mastiga lá 3 vezes e joga fora, entendeu? Entendi, mas Mas tem ficar o gente dia que fica o dia inteiro, inteiro com tipo chiclete na eu. boca. Tipo eu. Tipo você, então, não é muito bom pra ATM. Entendi. É melhor substituir por alguma outra coisa. Não, chiclete não é bom. Não, legal, legal. Eu acho que a gente respondeu tudo. A última pergunta, Vanessa, é sobre fisioterapia, né? Uhum. Como é que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da Uhum. disfunção, que você já respondeu, e qual a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento? Nossa, eu acho que está super bem respondido. Você acha que tem mais alguma coisa que você queira falar com relação a isso? Eu acho que assim, é o que eu falo pro paciente, né? É ir ao dentista a cada 6 meses, porque às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe que a gente tem, e aquilo pode piorar com o tempo. Então, a prevenção é mais barata do que o tratamento, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Sempre falo isso para os meus pacientes. Então, você que está assistindo a gente, Isso! já Vamos pega fazer. o seu celular aí e já põe lá no seu lembrete, ir ao dentista, marcar a consulta com o meu dentista. Isso. Porque é muito importante. São várias questões associadas a isso, não só de um dente, é da saúde em geral, né? Então, é importante, é como se você fosse ao médico. Você vai no médico uma vez por ano, você tem que ir no dentista a cada 6 meses. Porque às vezes tá acontecendo alguma coisa que você não tá sabendo. Então, a prevenção é sempre melhor do que quando você já tem a doença instalada. Perfeito.
Vanessa, muito legal. Olha, foi um prazer falar contigo. Prazer foi meu. Adorei. É importante você ter falado para as pessoas que elas têm que ir no dentista pelo menos uma vez a cada 6 meses, nem que seja para chegar lá e falar: não tenho Não tem nada. vou apenas fazer a limpeza. Porque a limpeza não adianta, tem que fazer a cada 6 meses. Eu sei porque eu faço. Sim. A cada 6 meses você tem que fazer limpeza, ainda que você não seja fumante, nem é para ser fumante, né? Pelo amor de Deus. Você sempre vai ter um tártarozinho lá, você sempre vai ter, né, uma Sempre. questão que. E assim, tem coisa mais gostosa que fazer uma limpeza? Não dá nem vontade de comer depois, Não né? dá nem vontade de comer, nem de tomar café. Então, exatamente. É assim, você vai manter sempre os seus dentes saudáveis, né? E aí, quer fazer um clareamento, consegue fazer. Quem que vai fazer um Exatamente. clareamento numa boca toda cheia de cárie, cheia de retração? Ninguém. Não, não. Então, a gente tem que, é o que eu falo, né? A gente tem que cuidar tanto da função quanto da estética, né? Que eu falo, o nosso sorriso é a primeira coisa que chega nas pessoas, né? Então, se você tira uma sobrancelha e tira um dente, a pessoa vai olhar no dente primeiro. É verdade. Nem vai olhar a sua sobrancelha. É verdade. Vai olhar o seu dente. Não tinha pensado nisso. É mas tudo a verdade. ver, E né? assim, eu tenho casos de muitos pacientes que eu pego que falam assim, doutora, eu perdi o emprego porque meus dentes estão feios. Ah, com certeza. Escolheu o coleguinha do lado que tinha os dentes mais bonitos do que eu. Não tô falando nada de fazer dente de contato, Não, nada imagina. disso. Eu estou falando de ter uma saúde bucal em dia, uns dentes saudáveis, uma boca saudável, né? Um sorriso bacana. É disso que a gente está falando. Né? E a gente só consegue isso com prevenção, a cada 6 meses. Eu sou suspeita porque eu adoro ir no dentista. Juro. Eu adoro ir no dentista. Eu sempre falo isso para o dentista. Eu adoro ir no dentista. Os pacientes falam, não gosto muito de ir no dentista, não. Eu venho por causa de você. Falo, então, continua vindo por causa de mim. Você realmente é uma dentista que Puxo. fideliza o paciente. Eu fidelizo. Com certeza você fideliza. Eu puxo e eu falo. Com e certeza. eu pego no pé. É, muito legal. E os pacientes Olha, gostam. É muito bacana, viu? Nossa, muito legal. Foi um prazer falar Prazer contigo. foi meu. E aguardem o próximo episódio, hein? Já falamos aqui, cirurgia ortognática. Lembrem-se que todas as decisões relacionadas aos tratamentos odontológicos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com cirurgião dentista experiente e que seja membro da Sociedade Brasileira de Odontologia. Sigam a doutora Vanessa e o Healthcast Alpha nas redes sociais, você vai ver aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, doutora Vanessa Siqueira Araújo e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music, e no Alpha Channel TV, canal 22, a gente vai estar com todos os episódios da doutora Vanessa diariamente, durante 15 dias cada episódio, para vocês também acompanharem, todo mundo que for assinante aí da TV Alphaville. Se você não for assinante, você pode também assistir pelo site alphachannel.tv.br, não é com BR, hein, gente, é TVBR, tá? Aí vocês entram no site lá, tem o botãozinho no rodapé superior direito, ao vivo, vocês clicando no ao vivo, dá uma baixadinha no scroll, já vai passar tudo que o pessoal que é assinante está assistindo ao vivo 24 horas por dia. Então, tem bastante lugares para assistir aí, tá bom? Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio do Healthcast Alpha.